Seu cérebro está fritando e você está pagando por isso. 8 livros em 4 meses, sem tempo sobrando, sem férias, sendo CLT. Eu não li esses livros no sofá de casa, eu li no caos do ônibus, indo e voltando do trabalho, enquanto todo mundo do meu lado era zumbificado pelo algoritmo, vulgo celular. Eu troquei o vício da tela pelo papel. O resultado? Minha ansiedade caiu e a minha produtividade aumentou. Se você sente que não tem mais foco e vive exausto, eu vou te provar que o ônibus pode ser a sua biblioteca particular. Se você também sente que o celular está roubando a sua vida e quer retomar o controle, já deixa o like. Esse pequeno gesto avisa o YouTube que esse conteúdo é para quem quer evoluir, não só passar o tempo. Mas antes da gente continuar pro vídeo, né? Vamos tomar aquele cafezinho. Os livrinhos aqui bonitinho, né? Roteirinho na mão pra gente não se perder no raciocínio sempre, né? Eu vou explicar para vocês o porquê da zumbificação do algoritmo, vulgo vício em celular, que eu vejo no ônibus, onde eu resolvi trocar um mau hábito por um hábito bom. Quando eu pego o ônibus para ir trabalhar por volta do meio-dia e meio, ou quando eu pego o ônibus para vir embora por volta das 10h13 da noite, eu vejo que a primeira coisa que as pessoas fazem quando sentam no banco do ônibus é pegar o celular. Ó, que imagem bonita, cara. As pessoas pegar o celular e aqui, ó, baixar a cabeça como se não houvesse amanhã, cara. É a primeira coisa. Na empresa que eu trabalho tem vários ônibus, né? Então, eu pego um ônibus, então eu consigo ver pela janela alguns ônibus do lado e alguns ônibus do outro lado. E adivinha qual que é a cena que eu vejo? As pessoas abaixadas mexendo no celular. Muitas vezes quando eu pego um livro, ou principalmente quando eu pego a Bíblia para ler, tanto para ir trabalhar quanto para voltar, eu percebo que volta e meia as pessoas olham assim, ó, deve estar pensando, esse cara tá lendo um livro, esse cara tá lendo a Bíblia num ônibus. E assim, eu imagino que seja esse tipo de pensamento, né? Mas às vezes eu pego o livro para ler quando eu tô esperando o ônibus, sentado no paralelepípedo, alguma coisa, e eu tô lendo. E até esses dias eu recebi um comentário no trabalho que geralmente eu vou lendo, né, no caminho quando eu desço do ônibus até meu trabalho, e quando eu cheguei no trabalho eu deixei o livro em cima da mesa, e aí alguém comentou assim, ó, cara, o bicho tá lendo, que bicho inteligente. Eu só respondi assim, ó, cara, eu só tô trocando um vício do celular pelo um vício da leitura, trocando um hábito ruim por um hábito bom. E isso que eu venho fazendo no ônibus. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no ônibus é sentar, abrir a mochila e pegar um livro, porque é uma meia hora, 40 minutos que eu tenho para poder aproveitar, para mim poder ler. E eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive mexendo no celular. Mas eu resolvi trocar um hábito ruim por um hábito bom. E assim, ó, como eu resolvi, né, o porquê que eu transformei esse trajeto de ir para casa, o trabalho ou do trabalho para casa no ônibus, como se fosse a minha biblioteca particular. De novo, né, pelo simples fato de ficar o menor tempo possível no celular. Todo mundo sabe, eu sei, você sabe que o celular consome uma quantidade de tempo exorbitante do seu dia, das suas horas, da sua energia. E qualquer oportunidade que você tiver de ficar menos no celular, pode ter certeza que isso vai agregar na sua vida de maneira indescritível. Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eu faço quando eu sento no ônibus é pegar um livro e ler. Tanto que na minha bolsa, eu até vou deixar um videozinho aí, a foto que eu tirei, eu deixo 2 livros. Um é a Bíblia, que eu carrego pra cima e pra baixo no meu trabalho, lá dentro da minha mochila, né? E outro é algum livro das sequências de livros que eu tô lendo, né? Até a primeira semana de abril, eu já li 8 livros e na Bíblia eu cheguei até, tô finalizando Levíticos, então já foram praticamente 3 livros da Bíblia, né? Mas 8 livros desses aqui. E isso só o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, no ônibus. Eu não tô lendo livro em casa de manhã, eu não tô lendo não estou lendo livro de manhã, não estou lendo livro à noite quando eu chego em casa, somente nesse tempo de ir do trabalho para casa e de casa para o trabalho, porque é uma janela de tempo que eu poderia simplesmente ficar mexendo no celular. Mas olha o tanto de conhecimento, olha o tanto de informação que eu estou adquirindo em questão de 1 hora por dia. A maior parte das pessoas, 99% das pessoas, estão zumbificadas com a cara grudado no celular, ou assistindo BBB, ou assistindo qualquer coisa que não vai agregar em nada pra vida da pessoa. Então, de novo, né? Às vezes, as pessoas falam assim, pô, Matheus, mas eu não tenho tempo pra ler, leitura é difícil, é muito corrido.
Cara, tem certeza que você não tem tempo? Observa seu dia, observa a sua janela de tempo e eu tenho certeza que você vai encontrar 5, 10 minutos por dia para você ler. Se você não tem nenhum tipo de livro na sua casa, de todos os livros que eu li esse ano, o melhor que eu estou lendo é esse aqui, ó. Não tem livro melhor que esse. Se você não tiver nenhum livro na sua casa para ler, leia só a Bíblia, mais nada. E outra, você não precisa se preocupar em ler os livros pela quantidade. Tem muitos momentos desses livros, até da própria Bíblia, e eu leio uma página e nessa página tem uma mensagem ou tem um trecho muito importante. Eu simplesmente fecho o livro e reflito o dia inteiro sobre aquela questão, sem precisar ter aquela pressa de ler muito, muito. Não, eu preciso ler 500 páginas por dia, eu preciso ler uma enciclopédia por semana, como tem muita gente que prega por aí. Você precisa ler um pouquinho todos os dias para você fazer o seu cérebro se acostumar com o hábito de leitura. Não é muito, é o pouquinho todos os dias. Aí um ponto bem interessante, e se você tiver dúvida e querer saber quais são os livros que eu li até abril de 2026, eu vou deixar o link desses livros na descrição, inclusive o principal deles, que é a Bíblia, e além disso, eu vou deixar na descrição também alguns produtos que eu utilizo no meu dia a dia, seja microfone, seja fone de ouvido sem fio, um fio que está em algum lugar aqui. Então, se você quiser saber quais livros são e se você quiser ajudar o canal ainda mais, link na descrição. Agora um ponto bem interessante, voltando àquele ponto que eu comentei no começo, sobre de você falar que não tem tempo para ler ou que ler é difícil. Ler só é difícil porque você não tem o hábito de ler, você não tem a prática de ler todos os dias. Cada livro é um sentimento diferente, cada livro você vai demorar um tempo diferente para ler. Só que assim, ó, se você tirar, vou dar um exemplo, né? Mais ou menos 40 minutos por dia, das 24 horas. 40 minutos, cara, tu fica fácil rolando o teu feed do Instagram ou do TikTok vendo coisa que não vai agregar em nada na sua vida, só vai FUDE com o seu cérebro, literalmente. Só que imagina assim, ó, você pegar 40 minutos por dia, 40 minutos por dia. Isso numa semana vai dar 3 horas e 20 minutos. Numa semana. Sabe quantos livros você consegue ler por mês? 40 minutos por dia? Mais ou menos 2 livros por mês. É o que tá aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. 2, 4, 6, 8. A média brasileira não chega a 3 livros por ano. Você tem noção? 3 livros por ano. Não chega a isso. Com 40 minutos por dia, focadinho, empenhado, cara, pra você ler devagar, pra você poder entender. Ainda mais você sendo CLT, que eu sei que a tua cabeça é corrida, cheio de problema pra resolver. E você de alguma forma quer se distrair, porque tem cansaço, tem estresse, tem conta pra pagar, tem família. E a dica que eu dou pra vocês é que ao invés de você gastar o seu tempo com essa coisa aqui, ó, que é muito boa por um lado, mas é muito ruim por outro, é uma ferramenta ambígua, digamos assim, de que você gastar 40 minutos por dia, 3 horas e 20 por semana, você vai conseguir ler praticamente 2 livros por mês, cara. Em 2 meses você já vai ler mais livro do que a média anual dos brasileiros. Olha a diferença, cara, de nível que você vai ter. E outra, levando em consideração o mercado de trabalho hoje, cara, o fato de você ler 2 livros por mês, cara, já te coloca à frente de muita gente. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho esse tipo de conversa com muita gente do meu trabalho. E que hoje o nível de concorrência do mercado de trabalho, cara, é muito baixo. Então, tudo que você fizer a mais para se destacar, e para se destacar, que eu digo, não é você estudar, fazer faculdade ou ter inúmeros cursos. Muitas vezes você se destacar é a forma que você conversa, são as suas ideias, as maneiras que você deixam ela de maneira mais explícita para as pessoas que você conversa. E você não conversar só coisa de futilidade ou baixaria. Então, a leitura vai fazer isso por você. Vai agregar no seu vocabulário, vai agregar no seu conhecimento e você não precisa achar que você precisa ler uma enciclopédia por semana, que você precisa focar em ler não sei quantos livros por mês aí, cara. Você precisa fazer o básico. Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Cara, que você leia um livro por mês. Num ano já são 12 livros, cara. Você tem noção o que isso pode fazer no seu cérebro? O que isso pode fazer na sua rotina, na sua produtividade? Imagina você trocar o brilho da tela do celular, que vai te dar uma descarga de dopamina alucinante para você ficar ligadão pela paz e pela tranquilidade do papel. Imagina o quanto o teu cérebro vai agradecer. Imagina o quanto você vai agradecer a longo prazo. Pense nisso, cara. Troque um hábito ruim por um hábito bom. E outra, né? Agora na questão da criação de conteúdo, cara, imagina como a leitura pode te auxiliar a
ter mais ideias para criar conteúdo. Eu sigo um cara no YouTube que é o Elton Luiz, ele é o cara do One Person Business. Ele comenta, ele dá muita ênfase nessa parte que a maior parte das ideias que ele tem de vídeos são de livros que ele leu. E isso depende muito de o tipo de livro que você lê, mas geralmente é assim. Às vezes tem uma frase, tem um trecho de um livro que você lê que acaba gerando um insight na sua cabeça e você vai conseguir construir um vídeo em cima disso, cara. Às vezes é uma frase, às vezes é um trecho, ou às vezes pode ser até uma palavra, de como a sua criatividade vai aumentar pelo simples fato de você ler um pouco todos os dias, cara. Imagina como isso pode ser a longo prazo. Como eu falei, né, na questão do seu emprego, que você começar a ler mais, vai melhorar na sua agregação do seu vocabulário, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir deixar suas ideias de maneira mais explícita, né, para as pessoas que estão ouvindo, e isso serve para a criação de conteúdo também. Depois que eu comecei a ler, cara, eu ainda sei que eu preciso melhorar muito na questão de comunicação, que às vezes eu dou uma gaguejada ou tem algum vício de linguagem, uma gíria, mas melhorou muito, tá? Pode ter certeza que melhorou muito. Graças à leitura. A leitura, ela vai reduzir a tua ansiedade, cara. Ela vai te obrigar a você parar e você prestar atenção no que está escrito no livro. E outra, você precisa parar para ter atenção do que está escrito no livro para você conseguir entender o que está escrito. E aí que tá o ponto. Você pode simplesmente pegar o livro e ler e ficar folheando e não filtrar nada. Ou você pode fazer muitas vezes, como eu disse, você pode ler um livro e às vezes tem um trecho do livro, uma frase que vai te pegar de alguma forma e você pode simplesmente fechar o livro e ficar trabalhando naquela frase ou naquele trecho o dia inteiro ou a semana inteira, dependendo como essa frase ou esse trecho foi impactante para você. E isso não só no seu trabalho, na criação de conteúdo vai ser a mesma coisa, cara. Você vai conseguir falar melhor diante da câmera, você vai conseguir expressar melhor as suas ideias. E meu braço tá meio travado aqui, parece que eu não consigo ter movimentação. Agora melhorou. Você conseguir, você conseguir colocar melhor as suas ideias para fora. Só que enquanto mais você ficar focado nisso daqui, ó, um conteúdo raso, conteúdo rápido, mais você vai ter dificuldade para deixar as suas ideias fluírem sobre você. Agora imagina quando você trocar o hábito do celular ou o uso excessivo do celular pela leitura, o quão benéfico isso vai ser na criação de conteúdo, no seu trabalho, na sua vida particular. A literatura, a leitura, né, não tem lado ruim, só tem lado bom. Só que é um hábito que exige um pouco de tempo, exige um pouco de esforço, porque muitas vezes vai ter palavras, vai ter frases, vai ter trechos que você não vai entender e vai chegar a dar uma dor de cabeça, vai sair aquela fumacinha e, como diz o Toguro, a cabeça, ó, entendeu? Mas é você, de novo, né? Eu vou dar ênfase nessa parte o vídeo inteiro. Trocar um hábito ruim por um hábito bom. E assim, né? Eu falei especificamente da rotina que eu tenho de CLT, de ler enquanto eu vou de casa pro trabalho ou do trabalho para casa. Mas você às vezes pode não trabalhar ou você pode ter uma rotina diferente e aí você vai se ajustar de acordo com a sua rotina. Mas tire um tempo para ler, escolha algum livro que você goste ou se você não tem nenhum livro, o mais importante é esse daqui, ó. Você não precisa de mais nenhum livro além desse. Só que é você fazer um pouco todos os dias, entendeu? Não espere você achar que, não, eu preciso começar a ler um livro por semana para poder ser produtivo. Não, é 5 páginas, 10 páginas por dia. Pô, Matheus, 5 páginas é muito. Cara, começa com uma página, duas, só que vai aumentando de maneira vagarosamente, sabe? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A rotina do CLT, cara, eu sei que ela é pesada e muitas vezes você tá podre de cansado e não quer ler. Só que você, meu amigo ou minha amiga, você decide o que entra na sua cabeça e o que fica aqui dentro trabalhando. Você pode simplesmente deixar que conteúdos rasos e fúteis entrem na sua cabeça e fique só pensando sobre isso o dia inteiro, ou você pode querer mudar de vida lendo livros e vai fazer o seu cérebro ter pensamentos mais profundos, você vai conseguir ter conversas mais profundas com outras pessoas. De novo, você escolhe o que entra na sua cabeça e o que fica aqui. Cabe a você tomar a melhor decisão de que tipo de conteúdo vai entrar na sua cabeça. E outra, eu deixo uma pergunta para você. Qual é o livro que você começou ou tá pela metade e tá lá na sua estante jogado que você não terminou? Pode começar por ele. Você não precisa começar um livro do zero. Às vezes você pode só terminar aquilo que você parou. De novo, você não precisa fazer muito, cara. Passa um pouquinho,
leia um pouquinho todos os dias, cara. Não tem contraindicação leitura, só tem coisas boas. Só que você precisa querer abrir mão disso pra isso. E outra, pessoal, se vocês gostaram como esse tipo de livro, cara, a leitura dos livros, né, mudou a minha produtividade. Tem um outro vídeo no canal sobre 3 livros que eu li que realmente mudaram a minha percepção na minha vida em alguns pontos. Eu vou deixar ele no card. Mas, se você quiser dar uma passada em outros canais, esse vídeo que eu tô gravando agora já é o 40º vídeo. Então, tem 40 vídeos no canal. Você pode dar uma passada, você pode maratonar. Eu tenho certeza que tem um vídeo específico pro momento que você tá passando. Certo, pessoal? Eu só tenho a agradecer por mais uma semana. Eu acho que esse vídeo aqui vai passar um pouco dos 7 dias, como a rotina tá bem corrida no trabalho. Mas estamos aqui firme e forte. Certo, pessoal? Eu já falei certo umas 20 vezes, mas tudo bem. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo de verdade. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!